Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos. Eu sou o professor Leandro Pereira e somos do LISCOMP, Laboratório de Instrumentação e Simulação Computacional Aplicada do Instituto Federal Campus Paracambi. Estamos aqui na nossa sequência de gravação de videoaulas para esse recesso, né, por conta da pandemia, e eu estou gravando essas videoaulas para as turmas de Física 4. Né? O conteúdo que eu vou abordar hoje é o conteúdo de tubos sonoros. Bom, galera, os tubos sonoros, eles basicamente são tubos, né, onde o ar dentro deles pode vibrar de uma determinada maneira. Então, assim como as cordas, o ar ou o gás contido dentro de um tubo pode vibrar com frequências sonoras. Este é o princípio que constitui os instrumentos musicais de sopro, como a flauta, a corneta, o clarinete. Posso citar outros como tuba, trombone, pistão, trompete, sousafone, saxofone, barito, inúmeros instrumentos com essa característica que são constituídos basicamente por tubos sonoros. Nesses instrumentos, uma coluna de ar é posta a vibrar ao soprar-se uma das extremidades do tubo, chamada embocadura. Os tubos são classificados como abertos e fechados, sendo os tubos abertos aqueles que têm as extremidades abertas e os tubos fechados são os que têm uma de suas extremidades fechada e a outra aberta. As vibrações das colunas gasosas podem ser estudadas como ondas estacionárias resultantes da interferência do som enviado na embocadura com o som refletido na outra extremidade do tubo. Em uma extremidade aberta, o som reflete em fase, e a gente pode estar comparando com uma corda, uma extremidade livre, que pode vibrar, e na reflexão ela não inverte a fase, né, da onda. E aí, nesse caso, vai se formar um ventre, né, uma interferência construtiva, e isso vai se formar sempre que eu tiver a extremidade aberta do tubo. E na extremidade fechada vai ocorrer a reflexão com inversão de fase, formando-se um nó de deslocamento e aí a interferência destrutiva. Então, essa inversão de fase, se a gente fizer a analogia com a corda, é uma corda com extremidade fixa, né? Então, um tubo fechado funciona com uma corda com uma extremidade fixa, né, para reflexão. Bem, então vou passar agora para o próximo slide e vou mostrar uma figura, né, para a gente discutir um pouco mais qualitativamente esses fenômenos no tubo. Bem, para iniciar aqui, vou falar dos tubos abertos. Então, essa é a figura que caracteriza um tubo aberto. Ele é aberto nas duas extremidades. Consegue observar? Então, como ele é aberto aqui e aqui, eu vou dizer que aqui é a embocadura, então estou gerando a onda nesse ponto. Então eu tenho aqui um ventre, sempre na abertura, e na outra abertura eu vou ter um outro ventre. Alguém pode estar se perguntando, professor, o som não é uma onda longitudinal? Sim. Então por que tem uma figura de onda transversal aqui, como se fosse uma corda? Bem, porque é difícil a gente representar uma onda longitudinal com um desenho. E mais difícil ainda é a gente representar uma onda longitudinal no estado estacionário. Então, o que a gente faz? A gente faz uma relação para a onda transversal, para essa figura de onda transversal. E que relação é essa? Onde eu tenho aqui o centro do ventre, né, que seria o máximo de amplitude para uma corda, isso vai representar para mim o máximo de amplitude na oscilação das partículas no meio, que tem a mesma direção de propagação. As partículas oscilam na horizontal e a onda também se desloca na horizontal. Isso caracteriza uma onda longitudinal. Então, aqui no centro do ventre, onde eu tenho o máximo de amplitude. À medida que eu vou me aproximando aqui do nó, que é onde ocorre a interferência destrutiva, né, da onda incidente com a onda refletida, aqui ocorre a interferência destrutiva e aqui vai ocorrer a interferência construtiva. Aqui eu tenho a oscilação
zero, no caso, não estaria oscilando. As partículas nessa região não estariam oscilando. E a reflexão aqui vai se dar de que maneira, professor? Não é ar indo para o ar? Sim. Só que aqui eu tenho o ar aprisionado numa seção transversal, então ele tem uma velocidade. Aqui eu tenho o ar com um espaço muito maior, então vai ter uma outra velocidade de propagação aqui. Então, quando há mudança de velocidade de propagação, eu posso classificar como dois meios distintos. E aí, nessa interface de separação, eu tenho uma reflexão, né, também. Sempre que há refração, também há reflexão. Então, tem uma onda refletida que vai interagir, vai ocorrer uma interferência, nesse caso aqui, construtiva, porque aqui eu tenho uma liberdade para a oscilação das partículas, então é como se tivesse uma extremidade livre de corda, né? E aí não há inversão de fase, então eu tenho uma interferência construtiva. Aqui eu vou ter uma interferência destrutiva, né? Por conta dessa onda aqui refletida, vai interagir com a onda incidente, né, em oposição de fase aqui nesse ponto. Beleza, pessoal? Então aqui seria o primeiro harmônico, né, o modo mais simples disso vibrar, aqui o segundo modo mais simples, né? Lembrando que aqui no meio eu tenho o máximo de amplitude, né? E à medida que isso vai se deslocando aqui eu tenho zero, aí aqui vai as partículas de ar aqui vão oscilando um pouquinho, aqui oscilam muito, aí vai diminuindo, aqui zero, aí que vai aumentando de novo, e assim sucessivamente. Repare que aqui eu tenho metade também, ó, de um ventre. Um ventre completo seria essa figura, que eu tenho metade de um ventre. Metade de um ventre corresponde a 1/4 do comprimento de onda, porque o tamanho de um ventre corresponde a metade de um comprimento de onda, como nós vimos, né, na ondas na corda. Então, isso é mais um detalhe. E aí, como exemplo de um instrumento musical que funciona como tubo aberto, eu tenho a flauta doce. E o que seria a flauta doce? É aquele instrumento que vocês provavelmente já devem ter tido contato, né? As crianças usam muito para brincar, né? É aquela flauta de plástico, né, colorida. A gente tem contato, né, na escola, quem tem aula de musicalização, né, quando criança. E a flauta que você toca ela de frente, né? Tem esses buraquinhos aqui em cima, e ela é aberta nessa extremidade e aberta nessa extremidade. Professor, para que servem esses buracos aqui? Esses buracos é para você fazer as notas, né, na flauta. E como é que isso se dá? Quando eu tampo ou abro esses buracos, eu altero a pressão no ar dentro do tubo. E essa pressão no ar dentro do tubo é o que me dá a frequência do som. E a frequência é a nota. Então, ao alterar a configuração de tampar ou abrir esses buracos, eu estou alterando a configuração da pressão dentro do tubo e aí alterando a nota. Então, para o tubo fechado, o raciocínio é o mesmo. Aqui eu tenho a abertura, então está a embocadura. Aqui a parte fechada. Então, aqui eu tenho uma reflexão com inversão de fase, por isso eu tenho uma interferência destrutiva aqui e eu tenho um nó. Então, nesse ponto, as partículas não vibram e aqui começa a aumentar a amplitude de oscilação até ter um máximo de oscilação nesse ponto aqui da embocadura. Ok? Então, esse seria o primeiro modo de vibração, a forma mais simples dessa onda vibrar nesse tubo fechado. E aqui segue essa ideia. Sempre na extremidade fechada eu tenho um nó e na extremidade aberta eu tenho um ventre. Aqui, como só tem extremidade aberta, então eu tenho ventre nas duas pontas, sempre. E aí as configurações dos harmônicos têm que seguir essa lógica. Então esse é o modo mais simples, o segundo modo mais simples, e assim vai. Esse aqui nem é o terceiro modo mais simples, só está ilustrando. Tá legal, galera? Então, um exemplo aí do tubo fechado, de um instrumento com tubo fechado, é a flauta transversa. Ela é fechada aqui nessa extremidade e aberta aqui na embocadura, né? Aqui está a embocadura da flauta doce, e aqui a extremidade aberta, aqui a embocadura da flauta transversa e a extremidade fechada. A flauta transversa é aquela que o músico toca de lado, né? Coloca a flauta de lado. A flauta doce ele toca o instrumento de frente. Tá? E esses botões aqui também têm a mesma função dos buracos aqui. Você aperta um botão desse, você fecha ou abre, né, uma configuração dos buraquinhos, alterando a pressão dentro do tubo e aí alterando a frequência do som. Beleza, galera? Ficou clara essa parte conceitual? É difícil trabalhar isso de maneira mais estática, assim, na figura, por conta de representar
uma figura, uma onda longitudinal, não é algo muito simples, né? Tentei fazer de uma maneira que ficasse mais claro aí para vocês. Então, o próximo passo agora é nós irmos para a definição, né, das relações matemáticas do comprimento do tubo com o comprimento de onda, e assim a gente poder associar a frequência do som ao comprimento do tubo, né, e aos modos de vibração, como fizemos com a corda, e determinar os harmônicos. Beleza? Então vamos lá. Os modos naturais de vibração para um tubo fechado. Então, para o tubo fechado, o primeiro modo de vibração seria o primeiro harmônico, o som fundamental. Eu tenho essa configuração, onde eu tenho aqui, ó, esse comprimento corresponde a 1/4 do comprimento de onda, porque eu tenho metade de um ventre, lembra? Um ventre eu teria que fechar aqui. Então, eu tenho exatamente metade de um ventre. Como um ventre tem metade do comprimento de onda, metade da metade vai dar 1/4. Então, 1/4 do comprimento de onda é igual ao comprimento L, e esse seria, né, o comprimento de onda do primeiro harmônico, do primeiro modo de vibração. Beleza? Para o segundo modo de vibração, o segundo modo mais simples de isso vibrar. Então, eu tinha essa configuração antes, agora eu vou ter essa configuração aqui. Um tubo fechando aqui, não mais aqui. Tá vendo? Ele mantém a figura só para uma questão de comparação. Então, o segundo harmônico, o segundo modo de vibração, segundo harmônico não, perdão, segundo modo de vibração. E aí eu já vou falar com relação aos harmônicos. Eu tenho que ter uma abertura, um ventre na parte aberta, né? Essa boquinha aberta aqui tem que ter um ventre, e na extremidade fechada, né? Na parte fechada eu vou ter que ter um nó. Então, a configuração mais simples era essa, a segunda configuração mais simples é essa, formando essa figura aqui. Aqui eu tenho um ventre inteiro, aqui eu tenho metade de um ventre, tá vendo? Então, metade mais 1/4 de comprimento de onda, eu tenho 3/4 de comprimento de onda. Repare que aqui aparece um lambda 3. Professor, lambda 1, aqui é lambda 3, F1, aqui é F3. A gente vai ver mais à frente por quê. Legal? Vamos ver como é que seria o terceiro modo de vibração. Terceiro modo de vibração está aqui, ó. Ih, professor, apareceu um 5 aqui. Apareceu um 5. Lambda 5? Sim, lambda 5. Então, aqui eu tinha o primeiro, olha lá. Aqui o segundo. Agora o terceiro, formando um nó aqui nessa ponta. Isso aqui está aberto, tá? Eu só estou marcando aqui para vocês verem como é que foi o primeiro, o segundo, para o terceiro modo mais simples desse som vibrar. Então, repare, isso aqui não é a figura da onda se propagando dentro do tubo. Não é, porque isso aqui seria uma propagação de uma onda transversal. A onda ela é longitudinal. Nesse ponto onde é que eu tenho o ventre, eu tenho o máximo de amplitude das partículas na direção horizontal, que é a direção de oscilação e que é a mesma de propagação, porque é uma onda longitudinal. Aqui eu tenho o máximo de oscilação nesse meio aqui. À medida que eu vou deslocando, as partículas aqui oscilam com uma amplitude menor, até aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho um nó, onde as partículas nesses pontos não oscilam. Ok, galera? Então, se a gente for analisar agora uma relação de recorrência, vendo esses três modos de vibração, como é que seria? Para o primeiro modo de vibração, eu tenho que é 1 sobre 4. Lambda, 1/4 de lambda igual a L. Então, o lambda 1 é 4L, né? Passando 4 multiplicando. Para o segundo modo de vibração, e a gente chamou de lambda 3, eu vou ter, passando 4 multiplicando 3 dividindo, eu vou ter que o lambda 3 é 4L sobre 3. Para o segundo modo de vibração, a gente chama de lambda 5, né? Para o terceiro modo de vibração, perdão, a gente chama de lambda 5, passa o 4 multiplicando 5 dividindo, então o lambda 5 é 4L sobre 5. Professor, por que o primeiro é 1, o segundo é 3, o terceiro é 5? Por quê? O que está acontecendo aqui? Eu tenho que o lambda 1 é 4L sobre 1. Quando não tem nada no denominador, é 1. Lembram? O segundo modo, que eu chamei de lambda 3, é 4L sobre 3. 3. Repara que o terceiro modo, lambda 5, é 4L sobre 5. 5 e 5.
Qual que seria o quarto modo de vibração? Como é que vocês acham que seria? Seria o lambda 7, né? 4L sobre 7. E o quinto, lambda 9, seria 4L sobre 9, e assim sucessivamente. Isso quer dizer o seguinte, que na minha relação de recorrência, o meu lambda I, ele vai ser 4L sobre I, sendo I apenas os números inteiros ímpares. Ou seja, conclusão que a gente chega aqui, que para um tubo fechado, nós só vamos ter harmônicos ímpares. Então, como é que a gente vai chegar numa relação para calcular a frequência Fi em função da frequência fundamental, como nós fizemos para a corda, né? A mesma ideia, V lambda F, né? V lambda F, passei o lambda para cá dividindo, então o F é V sobre lambda, no caso o primeiro harmônico, né? Frequência fundamental lambda 1. E aí, substituindo o lambda 1 por 4L, eu tenho que F1 é V sobre 4L. E aí eu posso gerar uma relação para os demais harmônicos. Como é que seria? Fi vai ser igual a V sobre lambda I, e aí, por analogia, né, V sobre 4L sobre I, o que eu vou ter? Eu vou ter que Fi, repetindo a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, né, sobre o I. Então, Fi vai ser IV sobre 4L, onde L é o comprimento do tubo, V é a velocidade de propagação do som no ar dentro do tubo. Então, repara que este termo aqui, que eu estou marcando com a meu laser point, é exatamente este termo aqui. Então, eu posso chamar esse cara aqui de F1. Então, o Fi vai ser IF1, onde o I são os inteiros ímpares. Ou seja, eu só posso ter no tubo fechado frequências ímpares da frequência fundamental. Isto é, no caso, o terceiro harmônico é o segundo modo de vibração. O quinto harmônico é o terceiro modo de vibração e assim vai. Porque o modo de vibração você tem numa sequência, né, inteira, com pares e ímpares. Agora, os harmônicos não. Os harmônicos você só vai ter harmônicos ímpares para tubo fechado. Então, o terceiro harmônico, F3, é 3F1. O quinto harmônico é 5F1 e você só tem harmônicos ímpares e assim por diante. Beleza, galera? Então, para a gente terminar, vamos fazer agora o tubo aberto. Como é que funciona o tubo aberto? Então, o primeiro modo de vibração, nós já vimos essa figura anteriormente. E aqui, ó, a gente está marcando o nó nesse ponto, por conta da interferência destrutiva que tem aqui devido à reflexão dessa onda nesse tubo aberto ser uma reflexão que mantém a fase, quando volta ele interfere destrutivamente aqui. Ok, galera? Repare que aqui eu tenho 1/4 do comprimento de onda porque eu tenho metade de um ventre, e a metade de um ventre é né, é metade do comprimento de onda, então metade da metade, e esse pedaço daqui para cá dá 1/4 do comprimento de onda. 1/4 mais 1/4 vai dar 1/2 de lambda. Então, o lambda 1, primeiro harmônico, no modo fundamental, vai ser 2L, né? Passando o 2 multiplicando, lambda 1 igual a 2L. Como é que vai ficar o segundo harmônico, o segundo modo mais simples de vibrar? Então, mantendo a lógica de ter ventres nas aberturas, então, o segundo modo de vibrar é ter, aqui tem um nó, aqui vão ter dois nós, né? Em 1/4 de comprimento de onda, mais 1/2, mais 1/4. Meio mais 1/4 mais 1/4, isso vai dar um inteiro. Então, o lambda 2 é igual a L. Professor, nós já não vimos essa relação aqui numa aula anterior? Sim, para a corda. Então, o tubo aberto ele vai funcionar igual matematicamente, né, a corda. Os seus harmônicos, a relação do comprimento de onda com o comprimento do tubo, e no caso da corda, com o comprimento da corda, vai ser a mesma do tubo aberto com a corda. Beleza, galera? Terceiro modo, o que vocês esperam? Como é que era o terceiro modo para a corda? Temos que 1/4 de lambda, né? Já expliquei, mais 1/2, mais 1/2, mais 1/4. Meio mais meio dá um inteiro. Mais 1/4 mais 1/4
vai dar 1 inteiro mais 1 meio, isso vai dar 3 meios de lambda. Então, o comprimento L é 3 meios de lambda. E aí, a relação de recorrência, como é que ela fica? Ela fica assim. Para o primeiro harmônico, eu vou ter lambda 1 sobre 2 igual a L, então lambda 1 é 2Ls. Para o segundo harmônico, eu vou ter que 2 lambda 2 sobre 2 é igual a L, então o lambda 2 é igual a L, né? Então eu posso dizer aqui que é 2 sobre 2. E o terceiro harmônico, 3 lambda 2, ou 3 lambda 3 sobre 2 igual a L, e o lambda 3 é igual a 2L sobre 3. Então aqui, L, 2L sobre 1, 2L sobre 2, 2L sobre 3. Então, a relação de recorrência, lambda n igual a 2L sobre n. Quando n é 1, dá 2L. Quando n é 2, dá 2L sobre 2. Quando n é 3, 2L sobre 3 e assim sucessivamente, sendo n todos os inteiros agora, não só os ímpares. Ok? Como foi na corda. Então, a gente tem agora o comprimento de onda para o enésimo harmônico e a gente associa isso à equação da onda, né? V igual a lambda F, aqui, V igual a lambda F, passei o lambda dividindo, então o som fundamental, ele vai ter essa equação, V sobre 2L. E aí, generalizando para um harmônico qualquer de ordem N, eu vou ter Fn igual a V sobre lambda N, e o lambda N nós tiramos no slide anterior, 2L sobre N, e simplificando, temos que o Fn é NV sobre 2L, onde o N é 1, 2, 3, N's inteiros. Ok? E se eu analiso que este termo aqui é o F1, então eu tenho que Fn é NF1, sendo N os inteiros, né, positivos. Beleza, galera? Então finalizamos aqui mais um vídeo. Fiquem em casa, mas fiquem estudando. Aguardem aí para o próximo vídeo, vou fazer exercícios. Ok, galera? Até mais. Finalizando, né? Faltou esse último pedacinho, eu já tinha falado, né? Portanto, nos tubos sonoros abertos, todos os harmônicos podem estar presentes, à semelhança do que ocorre com as cordas vibrantes, como eu já havia falado. Beleza? Fiquem em casa, mas fiquem estudando. Até mais.